Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Esta é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, do Ecossistema Ânima de Aprendizagem no Rio de Janeiro. Hoje eu converso com Eduarda Martins sobre o tema de oportunidades no mundo do trabalho. Nossa aluna no curso de Gestão de Recursos Humanos, Eduarda faz estágio na área de formação, RH, já havendo passado por outras experiências, inclusive como jovem aprendiz. Sua trajetória hoje, portanto, até aqui, já lhe rendeu conhecimento e prática em alguns temas, como recrutamento e seleção, o processo de ponta a ponta, Eduarda vai nos dizer o que é isso, sobre organização de planilhas, o onboarding de novos colaboradores, a implementação de benefícios, comunicação interna e realização de treinamentos e desenvolvimento de colaboradores. Como vai você, Eduarda? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada aí pela oportunidade de me dar voz aqui para eu poder me comunicar com os outros alunos, universitários. Muito obrigada mais uma vez. Excelente, Eduarda. Muito bom estar com você aqui. Nós estivemos juntos em sala de aula, né? Eu tive a chance de poder estar na aula, dando aula para a sua turma e sempre me chamou a atenção a postura comprometida que você tinha em sala de aula. Então, pensar em você aqui não é à toa, além da experiência que você traz no mercado de trabalho. E é sobre isso, Eduardo, a gente precisa dar aos nossos estudantes uma perspectiva sobre o mercado, né? Sobre o mundo do trabalho e como é que a gente chega até lá. E você que tem um curso de formação de 2 anos, que é o curso de Gestão de Recursos Humanos, chegou lá várias vezes. E aí eu queria perguntar para você como é que foi isso? Como é procurar oportunidades no mundo do trabalho? O que é que você fez e como percebeu o que era mais ou menos eficiente para procurar essas oportunidades, Eduarda? Então, quando eu comecei lá como jovem aprendiz, né, eu estava pensando em maneiras de como conseguir, o que eu faço. Comecei a fazer um curso de Excel, que eu acho que Excel é uma base aí para todo estudante ingressar no ramo de trabalho, e o pacote Office. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, faça um curso de Excel, faça um curso de pacote Office, tem um networking na sua faculdade também, porque o networking hoje abre muitas portas pro universitário. Participe também de projetos da faculdade, é muito importante. Um projeto de extensão, um processo dentro da faculdade também é muito bom. Aqui na IBMR a gente tinha até uns projetos também de podcast muito legal, que eu cheguei a participar ali da parte de relações públicas, né? Muito bacana. Feiras de carreira também, a gente tem muitas aqui no Rio de Janeiro, então você consegue se inscrever, você consegue ir lá presencial também, é muito bacana. Então as oportunidades estão lá fora para quem as persegue. É preciso isso, né? É preciso se mexer, é preciso sair da cadeira para fazer isso. E olha, Exatamente. Quem está achando que o Excel é uma coisa ultrapassada, é ultrapassada se você domina outras ferramentas, você domina Power BI, mas não há como dominar Power BI se você não tem o Excel. Se você não der o primeiro passo. Então precisa fazer isso. Eu acho que essa dica é uma dica, parece basilar, que a Eduarda nos traz, mas há uma preparação aqui fundamentalmente sobre que competência a gente consegue desenvolver e a partir de que ferramentas a gente consegue usar. Então, me parece que, de fato, ter as ferramentas básicas para que você possa ajustar e mexer com planilhas, com informação, o pacote Office como um todo, com apresentações, é um elemento fundamental. E que hoje talvez já não seja, não é mais, na verdade, não é um diferencial. Hoje é uma demanda, né? O mercado demanda que a gente tenha um conjunto de conhecimentos bastante basilares. Outra coisa que a Eduarda nos traz como ponto de reflexão que me parece muito interessante é a capacidade de estabelecer relações em sala de aula, né? Então você tem colegas, né? Exatamente, você tem colega, professor, que vão... as conexões que você fizer com os outros alunos pode não te dar uma oportunidade agora, mas pode te dar uma oportunidade a longo prazo de indicar, olha, eu tenho um amigo que ele é empenhado, ele é esforçado, por que não? Ele pode enviar o seu currículo para uma empresa, para a empresa dele também. A conexão com os professores também é fundamental. Um professor pode te indicar, a universidade pode te indicar, então é muito bom você ter essa relação boa aí com onde você estuda, no seu trabalho também é sempre bom fazer conexões. Acho que me parece que
a área, especialmente de negócios, né, mas qualquer área também pode passar por isso, é muito ampla no acolhimento de pessoas que têm interesses diversos dessa área de gestão de negócios. Então você tem gente envolvida em diversas áreas, em diversos tipos de empresas, de organizações, em diversos patamares, em diversas posições. Isso pode agregar bastante em termos de conteúdo, em termos de relacionamento, que de qualquer maneira é em larguíssima medida aquilo que oportuniza, né, um lugar ao sol, um lugar no mundo do trabalho. E acho que fazendo o gancho com a pergunta que eu queria te direcionar aqui em segundo lugar, que é como a sala de aula se relaciona com o primeiro estágio ou o primeiro emprego, vai nesse sentido, né? Quer dizer, como é que, e aí não apenas da relação, e queria que você me dissesse também sobre a perspectiva do estudo, né, de conhecer o conteúdo, de dominar, portanto, ferramentas que vão agregar no sentido de produzir um skill mais robusto, um hard skill para você. Como é que a sala de aula está vinculada ao primeiro emprego, ao primeiro estágio? Qual foi a relação que você viu? O que você conseguiu que a sala de aula estava lá e você percebeu? Caramba, se não fosse a sala de aula, teria sido mais difícil. Então, acaba que na sala de aula a gente aprende muito mais a teoria, né? A gente aprende mais a teoria, a gente tem os conhecimentos ali, seja um curioso, né? Então, acho que por ser muito curiosa ali no que eu estava estudando, acabou que me abriu muitas portas, né? E aí é isso. E na diferença do estágio para a sala de aula, na sala de aula é a teoria e no estágio é mais a vivência, é a experiência, é você botar a mão na massa. E no estágio também você vai se desenvolvendo ali, vai desenvolvendo habilidades de comunicação, de relação com outras pessoas, o trabalho em equipe. Por isso que eu sempre dou a ênfase de participar de projeto de faculdade, que você aprende a trabalhar em equipe também. Então, você consegue no estágio a tomada de decisão também, né? Então é mais essa parte mesmo. Então o que você está me dizendo que à medida que a gente percebe a sala de aula, que obviamente é um espaço de discussão, de apresentação de teorias, né? Alguma coisa que tá meio abstrato para o estudante de modo geral, alguma coisa que tá decantando ainda, né? sobre conceitos, teorias, fundamentos, que às vezes não estão no seu horizonte mais imediato, que de qualquer maneira estar atento a isso, estar atento a esse conjunto de formação, a esse conjunto de conhecimento, é fundamental no momento em que eu, afinal de contas, tenho a oportunidade. Quer dizer, porque tudo mais constante, se a gente está preparado para a oportunidade, ela passa, a gente consegue agarrar. Exatamente. Se a gente não está preparado, e aí se a gente não tem uma boa relação em sala, ou se a gente não faz um bom trabalho, ou se a gente não é um estudante um pouco mais comprometido do que a média que é comprometida, as oportunidades podem chegar e a gente talvez nem esteja pronto para elas. E acho que é algo muito importante, e é um elemento talvez de motivação aqui a mais para cada um de nós. Nós não somos capazes ou incapazes, né? Mas às vezes a gente não está pronto. Então a gente tem que estar pronto. O cara tem que estar sempre pronto para isso. Você falou muito da curiosidade, né? Começou sua fala com essa curiosidade, que é muito importante porque ela nos tira da sala de aula e ela nos leva a buscar coisas fora da sala de aula. E aí é inevitável, do exercício que nós temos sobre produção de conhecimento, me parece, você pode me dizer sobre isso, que se eu passo para além da sala de aula, eu tenho um conhecimento que o meu colega eventualmente não tem ou não se atentou, e isso pode ser um elemento diferencial. Se eu não fico restrito ao conteúdo e não ao conhecimento propriamente, né, mas ao conteúdo restrito da sala de aula, isso aumenta a minha chance de conseguir um espaço no mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, se você conseguiu algumas vezes o espaço no mercado de trabalho, o que você pode dizer sobre dicas ao nosso público universitário de como conseguir essa primeira oportunidade? Como assim, né? A gente está aqui num podcast que é sobre o mundo do trabalho, então a gente quer investigar as condições do mundo do trabalho, a gente quer falar sobre empreendedorismo, a gente quer falar sobre inovação, a gente quer falar sobre ODS, a gente quer falar sobre primeira oportunidade. Então, como é que foi isso? Qual é o passo a passo? O que de pequenininho, Eduarda, você fez para conseguir as posições? Primeiro eu comecei com o meu currículo. O que eu posso colocar no meu currículo? Comecei com as minhas experiências, coloquei também
Fiz curso, como eu havia falado, de Excel, de pacote Word. Hoje a gente tem diversas plataformas, a internet não é um problema pra gente que é jovem. Você consegue aí plataformas para você se desenvolver. Hoje a gente tem a Bradesco, que oferece diversos cursos com certificação. A gente tem a Udemy, a gente tem diversas plataformas assim, que dá para você fazer um curso, para você adicionar no seu currículo, para você se desenvolver aí habilidades. Você consegue também, faz uma leitura, lê um livro também que ajuda muito. A gente tem também a curiosidade, né? Que a curiosidade vai te levar a lugares grandes, né? De desenvolvimento. É isso, cria um LinkedIn, coloca lá tudo que você curte, coloca lá as suas habilidades, as suas competências, vai falando, descrevendo o seu perfil ali, com o que você busca. Isso. E nesse sentido, bom, você falou aqui de diversas coisas, todas elas muito interessantes, né? Você começou com currículo. E aí, ao final aqui, a gente trouxe o LinkedIn. O LinkedIn é o currículo dentro do século XXI. A gente, eventualmente, agora entrega algum currículo em papel, né? Assinado quando está lá, no ato da entrevista. Mas até chegar lá, pelos processos, que são eventualmente alguns mais longos, né, e exaustivos que outros, o LinkedIn é uma grande ferramenta, né? Então, ter um perfil adequado no LinkedIn e acessar esse perfil adequado no LinkedIn, pelo menos, né, uma vez por semana, me parece que é para aquele que está começando, que ainda não tem uma grande jornada, né, de maior lastro no mercado, que deve fazer. Isso até pra gente que recruta, hoje a gente pede para os candidatos colocarem um link do LinkedIn, que a gente consegue ver o perfil, a gente consegue ver o que a pessoa já fez, ou então a gente consegue ver se a pessoa já participou de alguns projetos da faculdade também. E aí o que é fundamental, né? É uma exposição no sentido das redes sociais, uma exposição necessária, mas ao mesmo tempo salutar. Porque se eu consigo colocar no LinkedIn as plataformas que têm acesso, né, as redes que eu tô exposto, as minhas competências e habilidades que mais chamam a atenção. E elas são, claro, né, gente? Elas são reais, elas são verdadeiras. Isso acrescenta valor no meu currículo. Ainda que eu não tenha uma larga jornada no mercado de trabalho, deixar muito atestado ali as competências e habilidades me parece algo muito importante. Você falou dos cursos extracurriculares, né? Tem que fazer cursos em outras áreas. Nós já falamos aqui do Excel, do pacote Office, por exemplo, né? O Power BI tá em moda e agora. Isso mesmo. Também é algo fundamental. Algo que é menos óbvio e acho que é muito importante, porque faz diferença no momento da articulação, no momento da apresentação, uma apresentação inclusive oral, são as leituras diversas que você fez referência. Então, ter um livro de cabeceira, importante sempre, né? Então, a gente lendo vai aprimorando a língua portuguesa, né? Vai vendo as estruturas da frase, se torna um exercício mais intuitivo, que é o exercício de entender frases, e à medida que a gente escreve acaba escrevendo melhor, e quem lê mais escreve melhor efetivamente. Você falou das plataformas, né? É muito curioso, de fato, você citou aqui a Fundação Bradesco, é uma plataforma aberta aí, com vários cursos gratuitos para se fazer. O Senado Federal da República Brasileira também tem cursos gratuitos para se fazer. E vou aproveitar, nós estamos aqui num podcast do Centro Universitário BMR, a nossa plataforma do One Learning, que é uma plataforma incrível, tem uma régua de degustação de cursos gratuitos que você pode fazer, há outros cursos com valores a serem cumpridos ali para você poder fazer, mas não deixe de acessar a plataforma do One Learning aqui da Ânima Educação. Por fim, acho que eu queria trazer ainda uma coisa mais a miúde, né? Quer dizer, no seu trabalho, como é que você enxergou, de novo, para voltar aqui, para deixar isso muito claro, né? Uhum. O compromisso que você tinha em sala de aula. E aí eu não posso falar da Eduarda no trabalho, mas eu posso falar da Eduarda na sala de aula. Sempre comprometida, sempre atenta, sempre dedicada. Como é que isso se transforma em recurso importante para a Eduarda no trabalho? E aí eu vou fazer a pergunta direta sobre como organizar planilhas, sobre como é que você aprendeu o processo de onboarding de novos colaboradores, como é que isso teve presente no comprometimento sobre a dedicação de hora, de horário, né, sobre recrutamento e seleção, como é que isso impactou quando você realizou treinamentos. A gente vê ali o perfil da Eduarda no LinkedIn, sempre tem uma certificação sendo recebida ali por ela, pelos cursos que faz. Acho que isso é muito importante, porque me parece que parte significativa, ou parte, dos estudantes
que eventualmente, especialmente começando a vida acadêmica, percebe a faculdade como uma continuidade da escola, né? Então eu vou ali estudar um pouquinho, mas eu não sei muito bem ainda o que eu estou fazendo. Quando é que caiu a ficha do que aquilo que você estava fazendo em sala de aula teria impacto significativo no mundo do trabalho? Nossa, essa pergunta é difícil. Mas vamos lá. É muito engraçado, né? Porque eu não iria entrar nessa parte administrativa. Eu caí, assim, de cabeça nessa parte administrativa e me apaixonei pelo RH. Então, estudar, entender melhor sobre o curso, ser uma menina responsável, me atentar nas aulas, estudar, procurar fora também da universidade com as minhas certificações, com o meu estudo. Isso tudo me ajudou na responsabilidade, me ajudou na minha organização, me ajudou no meu aprendizado no trabalho, a entender melhor os processos. Eu acho que o fato de ser muito atenta me ajudou a entender melhor os processos no trabalho também, ter uma escuta ativa, né? Escutar bastante aí na faculdade também. Então, eu acho que a faculdade é a porta de entrada para tudo. Então, sejam dedicados, se dediquem aí na universidade, que ela abre muitas portas para vocês. Excelente, Eduarda. Muito obrigado pela sua participação. Foi incrível ter você aqui. Acho que é um exercício que a gente tem que fazer mais vezes, trazer os nossos estudantes que têm buscado um lugar ao sol e com dedicação, afinco, empenho, têm conseguido esse espaço, né? Então não é excelência à toa, é uma excelência produzida com esforço, com dedicação, e eu agradeço muito. Pessoal, nós estivemos aqui com Eduarda Martins, nossa aluna aqui no curso de Gestão de Recursos Humanos do Centro Universitário IBMR, do Ecossistema Ânima de Aprendizagem aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Eduarda. Obrigada, Léo. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado.